A paz do Senhor. Dando continuidade à nossa meditação expositiva sobre a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, agora nós iremos falar sobre o capítulo 2, que começa dizendo assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalho e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Olha só o fato. O apóstolo Paulo, na sua instrução, no seu ensinamento, direcionando a vida de Timóteo, ele começa a dizer para Timóteo se fortificar na graça que é em Cristo Jesus. Essa graça capacitadora, fortalecedora, renovadora e que manifesta a presença gloriosa e bendita de Deus na vida do homem e da mulher. Paulo fala a Timóteo, se fortifique nessa graça em Jesus Cristo. Você é um servo de Jesus Cristo, você anda com Deus na presença de Deus, seja forte, que ela vai te capacitar a vencer, a prosseguir e a continuar. No versículo 2 ele fala: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvisse, confia a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensine os outros. Olha o princípio aqui. Aquilo que nós recebemos dos apóstolos, que está escrito no Novo Testamento, incluindo o Velho Testamento, quer dizer, todas as escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada, nós devemos confiar a outros, transmitir, comunicar com toda a fidelidade, com toda a exatidão, para que aquelas pessoas que ouvirem com idoneidade, que significa ser conveniente, apto, capaz, competente, correto, o que possui condições para desempenhar certos cargos e auxiliar certas pessoas em suas obras, esses tipos de pessoas possam comunicar adiante. O evangelho chegou até nós. Quantas vidas morreram, quantas vidas sofreram perseguições, adversidade, para que a palavra de Deus chegasse nas nossas mãos. Nós temos que levar o mesmo zelo, levar a mesma tocha, levar o mesmo empenho e desempenho, para que a geração futura conheça a plenitude, a realidade, a grandeza e a verdade do evangelho de Jesus Cristo. Paulo falou isso para Timóteo, Timóteo transmitiu a outros, que transmitiu a outros, e chegou a nós e chegará à geração futura. Por quê? Porque a graça de Jesus Cristo fortalece, capacita, inspira e está conosco, e Deus vela sobre essa palavra para cumprir. Ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós somos soldados de Jesus Cristo, somos chamados para pertencer ao exército de Deus, e todo o exército, ele é preparado para uma batalha, para uma guerra e uma peleja, para conquistar e garantir a segurança do povo na qual ele pertence, a nação que ele pertence. Nós somos a nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, diz o apóstolo Pedro. E como bons soldados de Jesus Cristo, temos a armadura de Deus, temos o poder e a virtude do Espírito Santo, a comunhão com Deus, e pela graça de Jesus Cristo nós devemos sofrer, lutar e militar, e nunca desanimar e desistir diante das adversidades, das contradições, da força deste mundo para querer neutralizar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, e nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, não podemos nos enrolar com as coisas desse mundo, mas devemos ter no nosso coração um propósito: agradar aquele que nos chamou, agradar aquele que nos vocacionou e nos colocou nesse exército tão precioso e glorioso que é o exército de Deus vivo e verdadeiro. Então esse é o princípio que Paulo está ensinando. Você é um bom soldado de Jesus Cristo. Sopra as aflições porque você é capacitado, treinado e preparado para isto, e agrade ao teu capitão, cumpra as ordens dele, faça os desígnios dele pela virtude do Espírito Santo, e você conquistará, manifestará novos territórios, novas bênçãos, e aqueles que estarão contigo desfrutarão da paz e da plenitude de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando.
E se alguém também milita, milita aqui no grego vem de atleteu, significa atleta, aquele que se esforça, determinado a vencer, guerreiro. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Nós temos que conhecer as regras, o plano, o propósito, o padrão de Deus, o princípio de Deus em nossas vidas. E isto vem através da palavra de Deus, daquilo que foi confiado aos apóstolos, os apóstolos confiou a nós, está em nossas mãos. Não adianta querer fazer segundo nossas ideias, nossos pensamentos, nossas intenções. Nós podemos ser desclassificados, reprovados e não receber a herança. Paulo está usando o exemplo dos atletas nas Olimpíadas, do mundo grego naquela época. Tinha as regras, tinha os juízes que observavam. Se o atleta ele fez tudo conforme as regras, conforme o padrão e o modelo, ele era coroado quando ele vencia. Assim também somos nós em Jesus Cristo. Não é as nossas ideias, não é os nossos pensamentos, não é aquilo que nós achamos, mas aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, que é fiel e verdadeira, digna inteira aceitação, que nos capacita a militar, a vencer e a sermos recompensados, coroados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque estamos andando conforme o padrão de Deus revelado na Escritura. E ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Quer dizer, nós somos lavradores, plantamos a semente do Evangelho, regamos com as nossas lágrimas, nossas orações, nosso serviço a Deus, e essa semente ela brota, ela cresce, gera flores, frutos e uma grande colheita. E nós desfrutamos isso, que vendo vidas sendo abençoadas, transformadas, edificadas. Somos lavradores de Deus, capacitados por Deus. Colocamos a mão no arado e não podemos olhar para trás. Devemos prosseguir, insistir e trabalhar com zelo e amor, e gozaremos do fruto desse trabalho. Continuando. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considera, vem de nozel. Perceber, entender, compreender, pensar, examinar, observar, meditar, apreciar. Faça isso, aplique os seus pensamentos nessas figuras que Paulo está dizendo. Bons soldados de Jesus Cristo, um atleta do Senhor Jesus Cristo, um agricultor do Senhor Jesus Cristo, os seus resultados, o soldado agradar o capitão, o atleta fazer tudo legitimamente para ser coroado, e o agricultor receber uma grande colheita e um desfrute daquilo que ele trabalhou e se esforçou. E Deus dá o entendimento, Deus dá a iluminação e Deus dá a capacitação, porque o entendimento aqui não é somente entender com a mente, mas a capacitação para viver e expressar essas realidades. E aí Paulo ele aplica isso dizendo: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo, ele, nessa frase, ele usa os 3 exemplos e tipos que ele expressou para Timóteo, aplicando nele. Primeiramente, ele é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos o Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho, e ele sofre e trabalha até prisões. O soldado, muitas vezes, ele é preso. Nas guerras, nas batalhas da milícia, ele pode ser preso, mas a palavra de Deus não está presa, a causa não está presa, continua prosseguindo, insistindo e perseverando. Aí ele diz assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Por que ele sofre? Ele se dedica, ele se esforça, ele se aplica como um atleta, ele está lutando, vencendo e batalhando e se esforçando legitimamente como um agricultor. Ele está cultivando, zelando, regando, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esse é o resultado, esse é o nosso objetivo, a nossa missão, a nossa bandeira. Fugiu disso, nós podemos nos embaraçar, podemos cair, nos enfraquecer. Nesse foco, nessa visão, seremos mais do que vencedores. Aí Paulo declara assim: fiel é esta palavra, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Mesmo que viemos morrer com Jesus Cristo, nós vamos viver com ele, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele nos garante a vida eterna e a certeza e a convicção. E ele até ministrou uma bênção: bem-aventurado aqueles que desde já morrem no Senhor. Por quê? Porque não sofrerá o dano da segunda morte, e as suas obras o acompanham. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos, porque o sofrimento terá fim, mas o reino é eterno e jamais terá fim. E quem é o rei? Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, que nos fortifica com a graça, a quem nós servimos, adoramos em espírito e em verdade. Mas se o negarmos, ele vai nos negar.
Não negue o Senhor Jesus Cristo. Persista, insista. E ele vai te confessar diante do Pai dos santos anjos naquele dia. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Se você for infiel e não zelar da palavra de Deus, ele continua fiel e zelando pela palavra dele. Aquilo que ele falou que abençoar não vem, mas aquilo que ele fala que vem juízo vem. Ele é fiel com a palavra dele. Deus é fiel. Então, se formos fiéis, ele é fiel conosco, porque a natureza dele é fidelidade. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não quebra a natureza dele por amor a ninguém, mas por amor às pessoas. Ele revelou a natureza dele, nos capacita a viver à altura do padrão e do desígnio dele para a glória dele, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, são princípios que Paulo estabelece aqui para que todo homem de Deus, todo servo do Senhor Jesus Cristo, venha viver e aplicar em sua vida. Primeiro, se fortificar na graça do Senhor Jesus Cristo, que é a comunhão, que é a nossa intimidade, ligação e inspiração oriunda do Evangelho e da presença do Senhor Jesus Cristo. Segundo, aquilo que nós recebemos, devemos confiar, transmitir da mesma maneira, com a mesma pureza, com a mesma qualidade, para gerar uma nação, um povo, homens e mulheres idôneos, preparados e prontos para dar continuidade à obra de Deus. Outra coisa, nós como soldados, nós devemos estar dispostos a enfrentar dificuldades e pelejas e batalhas em prol da fé e da salvação de almas para o reino de Deus. Como atleta, nós devemos observar e conhecer as regras e as instruções que Deus estabeleceu para que possamos ser coroados, abençoados e ver vidas também ser participantes da mesma realidade que nós participamos. E como agricultor, nós devemos trabalhar e ser paciente a fim de obter os resultados da semente que está sendo plantada, que é a palavra de Deus, o reino de Deus, tendo sempre como exemplo, como foco, como inspiração e motivação o Senhor Jesus Cristo, que ele deixou o caminho aberto para que possamos seguir os passos dele. Ele nos deu exemplo para que assim como ele fez, façamos nós também. E em prol do reino dele, ele nos dá o seu Espírito Santo, a sua presença conosco e a sua bênção e a majestade do seu nome nos acompanha em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. E lembrando que a palavra dele é fiel e não muda, não se altera. Ele vai recompensar, ele vai galardoar, ele vai honrar para aqueles que forem fiéis, insistentes e perseverantes diante da presença dele. Mas aqueles que forem infiéis, que negarem e se afastarem, ele também vai ser fiel, infelizmente, em dar a sentença de condenação, reprovação e rejeição. Que não seja essa a tua causa, nem a minha causa, mas que nós possamos ouvir naquele dia: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a missão, esse é o objetivo, esse é o propósito de Deus através do Evangelho para com as nossas vidas. E estas palavras de Paulo a Timóteo nos inspira também a ter essas atitudes, desejos e ações em nossas vidas. Somos bons soldados de Jesus Cristo, somos atletas no reino de Deus e somos agricultores que cultivamos vidas e almas para gerarem grandes colheitas abundantes e preciosas ao grande e glorioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo com seus santos anjos para reinar para todos sempre. Que você possa ser fiel a esta missão, que você possa se fortalecer na graça de Deus e como bom soldado de Jesus Cristo você possa ser um grande guerreiro, um grande conquistador e alguém como um atleta coroado, cheio de medalhas e honras, porque é zeloso e dedicado naquilo que aprendeu e aos princípios. E como agricultor, a tua seara possa ser grande, abundante, frutífera, regada com a chuva do Espírito Santo, tendo a boa semente da palavra de Deus plantada e gerando a colheita preciosa e gloriosa oriunda dela, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, seja contigo e abençoe a tua vida e o teu ministério. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo e declaro: continua vendo os vídeos desse canal, curta, compartilhe, se inscreva e seja participante dele e abençoe outras vidas e também seja abençoado por intermédio das palavras de fé, vitória e bênção, que aqui está. Se inscreva aqui embaixo, clica no gostei, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.